qual nos últimos dias temos de muito ouvido falar. Muitas pessoas, quer cristãs ou não, nos últimos dias têm lembrado-se do sermão profético de Jesus Cristo, falando sobre o princípio das dores. O mundo à nossa volta está atônito com os acontecimentos. As pessoas que estão à nossa volta estão olhando de um lado para o outro, sem saber o porquê tantas coisas estão acontecendo. Porém, a Igreja de Cristo tem ciência do porquê tantas coisas estão acontecendo nos dias de hoje. O mundo está olhando para a economia que não anda bem. O mundo está olhando para os tremores de terra que têm acontecido. O mundo está olhando para tantas coisas, quando no texto que fizemos menção, o Senhor traz uma recomendação à Igreja de Cristo, à sua igreja. Ele diz: quando todas estas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça. O interessante deste texto é ouvir Jesus dizer que em meio a tantas catástrofes que têm acontecido no mundo, se alegrar, porque exultar quer dizer alegrar-se com grande júbilo. Em algumas traduções diz: olhai para cima. E aí Jesus continua dizendo: além de se alegrar, erguei a vossa cabeça. Não é para olhar para baixo, é para erguer a cabeça. Mas a Bíblia explica o porquê. Jesus explica o porquê e está dizendo isso. Quando todas estas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Redenção esta que foi paga, preço de resgate, que foi o preço de sangue. Quando nós olhamos tudo que está acontecendo à nossa volta, o mundo está cada dia pior. Não pensem os senhores que haverá melhora no mundo, porque não haverá. Daqui para frente, a tendência é que as coisas fiquem cada vez pior. Porque já ouvimos dizer aqui hoje, porque o mundo jaz do maligno. E porque estamos também, queridos, vivendo os últimos minutos, e por que não dizer os últimos segundos da igreja na face da terra. Porque aproximadamente no ano 85 depois de Cristo, quando foi escrita a primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 18, a parte A, João já estava dizendo: filhinhos, é já a última hora. A última hora dentro de um tempo profético. No relógio de Deus, estamos hoje vivendo os últimos minutos, os últimos segundos da igreja na face da terra. Jesus disse que sinais precederiam a sua volta. E aí surge a tal pergunta, e a pergunta que muitos têm ouvido, muitos de nós temos ouvido falar nos dias de hoje. Quando você vai pregar para alguém, quando você vai falar de Jesus para alguém, e quando você vai dizer para ele: Jesus está voltando, a primeira coisa que você ouve a pessoa dizer: quando é que ele vai voltar?
E aí o Senhor nos dá alguns sinais. Sinais estes, não para nos deixar com medo, porque crente que tem certeza de sua salvação, não tem medo do que está acontecendo aí fora. Os sinais que o Senhor deixou, não é para deixar a igreja atônita, não é para que a igreja fique perplexa diante dos acontecimentos, não é para que a igreja fique como que alguém que está sem rumo, sem saber para onde ir, não é para que muitos da igreja, dentro da igreja, pegue hoje, por causa da situação em que estamos, pegue hoje um avião e vá de volta para o Brasil, ou vá para o seu país de origem. Por quê? Porque os sinais estão acontecendo aqui no Japão, lá no Brasil, na Europa e nos quatro cantos da terra, porque os sinais estão dizendo: Jesus está voltando. E eu quero dizer uma coisa a você nesta noite: se o diabo quiser, Jesus vai voltar. E se o diabo não quiser, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Amém. Se você estiver esperando, Jesus vai voltar. Se você não estiver esperando, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Amém. Se você estiver preparado, Jesus vai voltar. E se você não estiver preparado, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Porque Ele disse, Ele prometeu que um dia voltaria para buscar a sua igreja. Senhoras e senhores, quando olhamos o texto que foi escolhido por tema deste congresso, desta festa, nós vemos o Senhor falando que nos últimos dias se levantariam nações contra nações, reino contra reino, guerras, rumores de guerras. Se retrocedermos um pouco na história e lembrarmos de 1914, quando iniciou a Primeira Guerra Mundial, guerra esta que durou 4 anos, terminando em 1918, tendo como sequência em 1939 o início da Segunda Guerra Mundial, e indo até 1945. E muitos ainda estão esperando algumas coisas acontecerem. Não faz muito tempo houve a guerra no Golfo Pérsico e muitas outras guerras que vêm acontecendo nos dias de hoje. E muitas vezes, muitas pessoas estão olhando sem saber o que está acontecendo. O Senhor fala também que muitos dos cristãos seriam perseguidos, que muitos crentes seriam mortos por amor do seu nome. E isso também tem acontecido. Uma grande perseguição sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor, iniciou no ano 67 depois de Cristo, quando Nero, imperador de Roma, começa e lidera um grande levante contra os cristãos, contra os judeus naqueles dias.